Exato. Passar pelo processo de desenvolvimento a MEI, que é a proposta do curso, passou pelas 4 fases, você ou percebeu mudanças, transformações a Não, partir de... muito. Foi incrível, eu fiz o processo, né? Eu passei pelo processo enquanto a pessoa que recebia as massagens, e é muito incrível como a cada nova sessão a gente acessa novos lugares e novas percepções, e o que aconteceu na sessão anterior se conecta com a sessão atual, e assim a gente vai construindo uma linha do tempo para o nosso corpo, enquanto lugar de segurança, e muitas vezes o que a gente vai buscando trabalhar não é necessariamente o que a gente tem que olhar naquele momento, né? Então, eu passei pelo meu processo com a Jane, que é uma colega do curso também, foi incrível, assim, a Jane ela é muito conectada, ela é muito espiritualizada, ela foi muito atenciosa em todos os pontos que eu trouxe para ela. E eu sou a pessoa que depois da massagem eu quero falar. Então eu vou hablava, 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 e foi muito incrível ver como o meu corpo ele se permitiu sentir todas as sensações, desde uma sensação de completude até uma sensação de vazio, e a gente entendeu o que era aquele vazio, de onde ele vinha, quais eram os flashes mentais que vinham, o que aquilo queria significava para mim, porque era o meu processo. Então ela estava sempre ali me conduzindo, me trazendo as percepções que ela tinha, mas sempre no lugar de ouvinte do que eu estava trazendo para ela com muita atenção e me ajudando a me conectar até a sessão da semana seguinte para a gente poder ver o que o corpo tinha aprendido nessa semana para que na outra acontecesse. Então, eu acho que um ponto que todo mundo busca muito no Tantra, porque é o que mais se fala, é a questão do orgasmo, né? Então, por mais que o meu corpo já esteja desenvolvido, porque ele vem de um processo das meditações, das trocas, houveram sessões em que esse lugar não chegava, em que o orgasmo não acontecia, porque não era sobre isso, não era ali que o meu corpo estava focado, ele estava naquele outro processo de entender o que era aquele vazio, por exemplo, que foi uma sessão muito específica, que foi para eu me sentir sozinha em uma sala muito vazia. Então, o toque, ele estava me deixando desconfortável, e não é porque o toque dela estava diferente, é porque o meu corpo estava num desconforto com aquela situação. E aí a gente conversou, e na sessão seguinte foi um lugar totalmente diferente que eu acessei, né? Então, eu tive que passar por esse lugar, por observações do meu corpo na semana, para na semana seguinte estar em outro lugar e aí ter um contato com o meu corpo, um orgasmo muito potencializado, diferente de tudo que eu já tinha sentido até então. Então, é incrível passar pelo processo que a gente consegue entender que o nosso corpo sempre pode mais. Você chegou a passar por experiência catártica, de choro também, ou foi só essa sensação de vazio? No dia dessa sensação, houve um choro e eu entro muito em risos, né? E na sessão seguinte, eu entrei numa catarse de muita risada, né? Foi muito gostoso, foi muito leve, uma sensação de acolhimento, sabe, abraço quentinho num dia de inverno? Era essa sensação também, com muita risada, a ponto de doer a barriga de tanto rir, e depois, aos pouquinhos, ir voltando, né, para a sensação do presente. Então, é muito interessante os lugares onde o nosso corpo pode nos levar. Sinto assim que o Tantra é um caminho onde a gente fica mais inteira, né? Porque às vezes parece. E é legal você trazer esse lugar de vazio, porque eu sempre falo, às vezes na formação as pessoas já estão mais cientes, mas quando as pessoas vêm para uma imersão, elas vêm geralmente aprender a massagem tântrica para levar o outro para o prazer. E eu já inicio as imersões ressaltando que você vai levar a pessoa numa profunda conexão com o ser dela. E quando ela se conecta, ela pode acessar muitas coisas, inclusive memórias, sentimentos, emoções, né? E de repente ela pode cair num choro ou nessa sensação que você caiu e tá tudo bem. Se você perguntar para a pessoa, quer que para? A pessoa vai falar, continua, porque ela sente que está sendo um processo de integração, desses sentimentos, dessas emoções, que ela está passando por um processo onde ela se completa com tudo, né? É uma inclusão de tudo que se é, e não uma exclusão. Então, é um processo muito, sim, de ser inteiro. E eu estava até... a gente passa por experiências de plenitude, e eu estava pesquisando, por acaso, no que significa a palavra plenitude, e a palavra plenitude significa ser inteiro. Então,
acho que a palavra plenitude, ela representa muito o que é o Tantra, né? A gente ser inteiro na experiência. A gente entra por inteiro, porque é muito difícil a gente, no dia a dia, a gente estar inteiro em qualquer situação. E no Tantra, você tá totalmente inteiro, você é você, uma profunda conexão com o seu sentir, com quem você é. Faz sentido isso com as suas Faz total experiências? sentido. E, para além disso, a gente se permite sentir emoções que a gente não valida no dia a dia, como tristeza, o vazio, a solidão, né? E muitas vezes é uma solidão da gente com a gente mesmo, né? Que a gente está sempre tentando suprir de uma maneira diferente, e se a gente não olhar para isso, não entender que está tudo bem estar só em alguns momentos, mas ainda assim se sentindo completo, né? Nessa completude, a gente não consegue avançar para estar com os outros de uma maneira plena também. Então, todo o processo, todo o processo de desenvolvimento a MEI, com as meditações, não tem como não acessar o que a gente precisa acessar. Nosso corpo ele está totalmente ali disponível para isso. A gente só tem que realmente se permitir. Eu estava até comentando mais cedo com meu namorado que uma das meditações que foram mais intensas para mim dentro da formação foi a meditação em que tem a fase da loucura. Eu falei, aquele momento eu achei que se durasse mais 3 minutos eu ia ficar enlouquecido. Porque a gente não olha para esses lugares. A gente está sempre tentando manter um controle tão grande que quando a gente sai do lugar do controle, a gente se vê perdido, né? Então, essa plenitude, ela tem que estar presente. A gente precisa se responsabilizar por ela, que é o que você sempre traz, né? E isso é para você, o processo é para você. Para aí sim você poder compartilhar com o outro. Não tem como eu entregar para alguém algo que eu nunca tive. Aí o Tantra, ele traz isso muito completamente. E você acha que na formação teve algum momento mais especial para você? Olha, o primeiro módulo para mim foi muito especial, assim, porque eu estava um ano antes, no meu aniversário, o nosso primeiro módulo, não, o nosso segundo módulo. O segundo módulo aconteceu no mês de agosto, acho que foi julho foi o primeiro, agosto foi o segundo módulo. No ano anterior eu tinha dito para mim mesma e para o universo, falei, daqui um ano, no meu próximo aniversário, eu vou estar no lugar onde eu escolhi estar, fazendo algo que me faz muito feliz e me deixa muito plena. Eu não vou estar em um lugar que outras pessoas escolheram ou porque, eu preciso estar aqui. Então foi muito especial esse segundo módulo. E a gente fez, eu acho que foi a meditação do renascimento, se não me engano. Eu acho que foi. Não. O renascimento a gente faz no primeiro e no último. Então foi no primeiro módulo, acho que foi o renascimento. E eu me conectei muito com uma Laísa que eu não encontrava há bastante tempo, assim. E eu tive a oportunidade de falar comigo mesma e falar, olha, tá tudo bem, a gente tá aqui fazendo o nosso processo, porque a gente merece estar em outros lugares como a gente já está, e essa evolução só depende da gente. Então, foi uma... Eu falo, a minha voz até embarga, porque foi uma sensação que eu nunca tinha tido até então. Né? Foi um momento de muito choro, e um choro muito livre, no meio de pessoas que eu nunca tinha visto. Né? E eu sempre tive muita dificuldade de chorar, principalmente, né, na frente das pessoas. E ali eu estava totalmente comigo. E não era uma preocupação quem estava vendo, quem não estava, porque eu sabia que as outras pessoas estavam nos processos dela, e se não estivessem, não era sobre mim. É porque eu estava no meu processo. Então, acho que essa primeira meditação do primeiro módulo, ela foi muito, muito intensa. E o último módulo, o fechamento, também foi, assim, lindíssimo, belíssimo. Impressionante, né? Sim.